bem? Eu sou Adriano Almeida e falo pelo Ponto de Memória do Grande Bom Jardim. E venho aqui para falar sobre o bairro Bom Jardim e sobre o território Grande Bom Jardim. E a ideia é aguçar a sua curiosidade sobre essa matéria. E estou usando as percepções como caminho pedagógico didático. É a ideia de povoamento. É importante a gente recuperar aquelas nossas noções sobre o processo de ocupação e povoamento do estado do Ceará, né, e o processo que redundou aí tornar Fortaleza a capital do Ceará, né, com os ciclos econômicos. E Fortaleza, notadamente, muito influenciada, né, pelo ciclo do algodão. E trazendo agora para o século XX, é importante a gente destacar a política desenvolvimentista do governo federal, né, a partir de meados do século XX, e a ausência do Estado na zona rural, no campo. Né. Isso motivou um processo de migração, né, um processo de êxodo rural, né, a mobilidade permanente do povo do campo para a cidade. E muito notadamente a partir de 1950, intensificando a partir de 1960. E aí isso tem relação, né, com o processo de parcelamento, né, das glebas do território do Grande Bom Jardim, a partir de algumas fazendas, de algumas famílias proprietárias, né? Por exemplo, a família Carioca e a família Pessoa, para citar dois exemplos. O parcelamento das fazendas originárias, nós temos a instalação de relações de compadrio, nós temos a especulação imobiliária, nós temos a constituição, né, do tecido urbano local, com os primeiros vilarejos e comunidades, e aí depois a gente percebe, né, recebe essa grande massa de retirantes que combina, né, com esse processo de especulação imobiliária e parcelamento das glebas, né, e um processo informal de compra e venda de terras em uma área de franja urbana, né, periférica. E aí, a partir da instalação do polo industrial de Maracanaú, a gente percebe essa grande influência, né, do processo de ocupação do território. Né? E aí, muitas famílias do Grande Bom Jardim hoje, elas são oriundas do interior, de municípios do interior. A exemplo, né, como título de percepção, o bairro do Canidezinho, né, uma forte influência da relação religiosa com as famílias que vieram de Canidé. Uma outra percepção são as influências, e a gente percebe muito a influência indígena, né, com marcas rurais na produção agrícola e agropecuária, forte relação com o rio Maranguapinho e com a natureza para a produção de artesanatos, né. Nos nomes, né, por exemplo, o bairro Siqueira e a comunidade de Jatobá, nós temos a presença forte, né, de culturas religiosas tradicionais como a Umbanda, com seu sincretismo religioso, católico, espírita, indígena e africano. Um dado importante, né, que o Censo Demográfico 2010 nos traz, né, a população do Grande Bom Jardim, naquele censo, era de 211 mil habitantes. 10 anos depois, estima-se que a população do território do Grande Bom Jardim seja de 220 mil habitantes, aproximadamente. E 70% dessa população são de pessoas autodeclaradas de cor, né, sendo 65% pardas e 5% pretas. A importância das congregações missionárias católicas nas décadas de 80 e 90, né, e com a desconstrução da centralidade paroquial, né, e a construção da ideia de comunidades, né. Esse é um conceito muito importante para se entender o Bom Jardim, né, que é o conceito trazido, forjado pelas congregações missionárias, né, redentoristas, irmãs salvatorianas, combonianos, que é a comunidade de comunidades, né.
que articulava fé e luta social por direitos. É a de territorialidade, né, que é a materialidade da afirmação do sentimento de pertença, da identidade enraizada com uma relação da vontade de poder, né? E aí é importante destacar a afirmação e o compartilhamento da ideia do território, né? Grande Bom Jardim, resumido na sigla GBJ, muito criado, incutido, compartilhado pelas lutas sociais no território, sobretudo a partir da rede DELIS, né? Que é uma instância local que tem 17 anos de existência. E a ideia de um território, né, formado por 5 bairros. Né? Esse é um importante advento social, um construto social, né, que dá essa ideia de pertencimento e da vontade de poder e da luta por direitos, né? que é um território formado por 5 bairros: Grande Lisboa, Grande Portugal, Bom Jardim, Candezinho e Siqueira. E uma população, como já falei acima, anteriormente, de mais estimada de 220 mil habitantes, né? Veremos agora no próximo censo. A percepção é o nome dos lugares, né? O nome dos lugares, dos equipamentos sociais, dos logradouros públicos, das ruas, fala muito sobre a história social de um povo. E não é à toa, né, as comunidades de Santa Paula Francinetti, comunidade de São Francisco, comunidade de Santa Cecília, comunidade de Santa Mário, comunidade Parque Jerusalém, comunidade Belém, sítio São José. Assim como não é à toa que muitas ruas são denominadas por nomes de militares. Né? Por quê? Né? Porque Coronel Virgílio Nogueira, porque General Oswaldo de Paiva, Coronel Fabriciano. Né? Então, é importante a gente se atentar, né, para o nome dos lugares, dos logradouros, como um marco importante para a reconstrução da história de um território.